Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no meu dia a dia. Uma alegria saber que você está aí do outro lado, fazendo junto comigo o estudo bíblico. Hoje nós vamos dar sequência naquilo que o Senhor tem falado conosco pela sua palavra e vamos estudar a carta de Judas. Começamos estudando hoje a carta de Judas. Então fique atento para tudo aquilo que Deus quer falar com você. Comigo, Ele quer falar. E Ele fala pela palavra. Para que nós entendamos aquilo que é a voz de Deus, aquela que é a direção de Deus para nós pelo estudo bíblico, vamos suplicar o dom do Espírito Santo, para que Ele nos acompanhe no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos iniciando hoje o estudo da carta de São Judas, então pega aí a sua Bíblia, vamos anotar o texto no nosso caderno de estudos. Pega aí, Judas, capítulo 1, versículos de 1 a 16. Judas, capítulo 1, versículos de 1 a 16. Anota no seu caderno, vamos ler o texto bíblico. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados bem-amados em Deus Pai e guardados para Jesus Cristo. A vós misericórdia, paz e amor em abundância. Os falsos mestres, caríssimos, estando todo empenhado em escrever-vos a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de mandar-vos uma exortação, a fim de lutardes pela fé, que uma vez para sempre foi transmitida aos santos. É que se insinuaram certas pessoas, das quais desde há muito estava escrito o seguinte juízo: ímpios que abusam da graça do nosso Deus para a devassidão, e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Embora plenamente instruídos, quero lembrar-vos que o Senhor uma vez salvou o povo da terra do Egito, mas no segundo momento fez perecer os que não foram fiéis. E os anjos que não conservaram a sua dignidade, mas abandonaram a própria moradia, ele os guardou presos em cadeias eternas, debaixo das trevas, para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que, do mesmo modo, praticaram desenfreada prostituição e vícios contra a natureza, foram postas como exemplo, castigadas com um fogo eterno. Do mesmo modo, essas pessoas, levadas por seus devaneios, mancham a carne, desprezam o senhorio de Deus e insultam os seres gloriosos. No entanto, o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo o corpo de Moisés, não se atreveu a lançar-lhe em rosto uma invectiva injuriosa, mas apenas lhe disse: o Senhor te repreenda. Esses tais, porém, injuriam o que desconhecem e, por outro lado, corrompem-se naquilo que conhecem pela natureza, como conhecem até os animais sem razão. Ai deles, enveredam pelo caminho de Caim. Por amor ao lucro, precipitam-se no extravio de Balaão e perderam-se na rebelião de Coré. Essa gente é a desonra de vossas refeições comunitárias. Banqueteiam-se sem vergonha, apacentando-se a si mesmo. São nuvens sem água, que passam levadas pelo vento. São árvores do fim do outono, sem frutos, 2 vezes mortas, desarraigadas. São ondas furiosas do mar, que espumam as próprias abominações, estrelas errantes, às quais está reservado para sempre o turbilhão das trevas. Deles vale também o que pronunciou Enoque, o 7º patriarca de Adão. Eis o que veio o Senhor com milhares de seus santos, para exercer o juízo contra todos e para denunciar todos os ímpios a respeito de todas as impiedades que cometeram e dos insultos que, como ímpios, pecadores, proferiram contra ele. São murmuradores descontentes.
São murmuradores descontentes que vivem ao sabor de suas paixões. A sua boca fala insolência, mas ao mesmo tempo adulam os outros por interesse. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos começando essa carta de São Judas e é importante a gente fazer aquele apanhado geral para nós entendermos. Judas é irmão de Tiago, menor, que são chamados de irmãos do Senhor. Tiago, que foi ali o patriarca da igreja de Jerusalém, eles eram parentes de Jesus. Também ele recebe ali o nome de Tadeu, Judas Tadeu, não é o Iscariotes, o traidor de Jesus. Então a gente precisa perceber aqui qual é o sentido. Alguns estudiosos datam a carta a partir do ano 50, que ela foi escrita. E ela é escrita em tom de urgência. E urgência por causa de quê? Esses 16 versículos que nós acabamos de ler já dá o tom daquilo que é a urgência dessa carta. Tiago está escrevendo para combater aqueles que estavam infiltrados nas comunidades cristãs, comunidade nascente, vamos perceber isso, com uma doutrina corrompida, com um comportamento corrompido, se desviando daquele que é o propósito de nosso Senhor. E isso é fundamental e importante para nós percebermos que desde o início, olha só, eu sempre digo isso, a gente fazendo esse estudo bíblico, nós vamos perceber que desde o início, do começo da igreja, já existiam pessoas infiltradas dentro da igreja que semeavam discórdia, doutrinas erradas, e é isso que Judas está combatendo. Essa carta é um convite que ele está fazendo para que as pessoas sejam combatentes na fé, sejam apologetas, não aceitem esse tipo de comportamento. Então, ele vai se apresentar, Judas, versículo 1, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos eleitos, amados em Deus Pai, guardados para Jesus Cristo. A vós misericórdia, paz e amor em abundância. E aí ele vai discorrer em toda a realidade, do empenho que ele está escrevendo por causa da salvação. E aí ele vai mostrando a necessidade que ele sente de escrever essa exortação para que eles lutem pela fé. Hoje, no século 21, Deus está nos chamando também a atenção. Nós precisamos lutar pela fé da igreja. Não é uma luta de agressão, não é uma luta de violência, não. É uma luta para que nós permaneçamos fiéis à fé de Jesus Cristo e também a testemunhemos, não aceitando aquilo que é contrário ao ensinamento do magistério da igreja, da tradição, o ensinamento bíblico. Aí ele vai dizer, olha, que se infiltraram certas pessoas, das quais desde há muito estava escrito o seguinte juízo: ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então veja só, negam Jesus Cristo, negam o ensinamento de Jesus, ou querem adaptar o ensinamento de Jesus para cada tempo. É o que nós temos visto hoje. Não é um mundo que tem que se adaptar ao Evangelho de Jesus Cristo, não. A soberania de Jesus Cristo, ao reconhecimento dele como Senhor. É a igreja que tem que se adaptar ao mundo. Isso está totalmente errado. Então, aí deve estar a nossa atenção. E a carta de São Judas nos ajuda nesse discernimento. E deixa eu dizer uma coisa, o anticristo, quando ele vier, ele vai se apresentar como aquele que vai corrigir os erros de Jesus Cristo. Vai colocar tudo no seu devido lugar. Muitas vezes a gente tem visto gente aí, até mesmo famosos, dizer, temos que reescrever a Bíblia e tirar aquelas agressões que tem as minorias. Então a gente precisa estar muito atento a isso, negam a Jesus Cristo como soberano, como Senhor. Embora estejais plenamente instruídos, quero lembrar-vos de que o Senhor primeiro salvou o povo da terra do Egito, mas no segundo momento fez perecer os que não eram fiéis. Então ele está mostrando que existe um juízo. E os anjos que não conservaram sua dignidade, mas abandonaram a própria morada, ele os guardou presos em cadeias eternas, debaixo de trevas, para o juízo do grande dia. Os anjos foram punidos também. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que, do mesmo modo, praticaram a libertinagem e os desvios carnais, foram postas como exemplo, castigadas como um fogo eterno. Aqui ele vai dizer também do pecado contra a natureza. Então a gente precisa perceber
Como que isso está no tempo atual, não é? Como querem nos fazer aceitar isso como se fosse normal. Vamos lá. Do mesmo modo, essas pessoas levadas por seus devaneios mancharam a carne e desprezam a dominação e insultam os seres gloriosos. No entanto, o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo o corpo de Moisés, não ousou lançar contra ele a acusação de blasfêmia, mas apenas disse: o Senhor te repreenda. Então aqui ele está usando a linguagem, trazendo momentos da história da salvação, né? A condenação dos anjos, aqueles que não se adequaram à palavra ao sair do Egito foram punidos. Ele vai mostrar aqui a realidade de Sodoma e Gomorra. Agora ele está mostrando aqui São Miguel ali disputando com o demônio o corpo de Moisés, que isso aqui está na cultura judaica. Ele vai trabalhando exatamente esses conceitos bíblicos para nos mostrar exatamente aquilo que nós precisamos hoje atentar-nos no tempo atual, para nós não nos desviarmos da fé, daquilo que é o ensinamento da igreja e permanecermos fiéis. Ele vai dizer: esses tais, porém, blasfemam contra o que desconhecem e, por outro lado, corrompem-se naquilo que até os animais sem razão conhecem pela natureza. Olha só a corrupção, em que nível que ela chegou no meio desses que estavam ali infiltrados, semeando os erros. Ai deles, enveredam pelo caminho de Caim, por amor ao lucro precipitam-se no extravio de Balaão e perderam-se na rebelião de Coré. Ele vai usando todas as imagens bíblicas: Caim, Balaão, Coré, todos aqueles que se levantaram contra o desejo de Deus, a vontade de Deus. E aí ele vai dizer: essa gente desonra as vossas refeições comunitárias, banqueteiam-se aí junto com vocês, não é? E ele vai mostrando exatamente isso. O que precisa ficar muito claro para nós? Que nós precisamos ficar com o ensinamento do magistério da igreja, da tradição, o ensinamento bíblico. Nós não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. A atualização da evangelização não é a mundanização da evangelização. A gente vai aprovar tudo que o mundo hoje aplaude, tudo que as ideologias hoje defendem. Não. Nós precisamos permanecer fiéis ao ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a mensagem de Deus hoje? Anota aí: o chamado de nosso Senhor é para que eu seja fiel ao ensinamento bíblico, ou seja, do Evangelho, fiel à tradição da igreja e ao sagrado magistério. Não posso aceitar os desvios desse tempo e uma adequação do ensinamento de Jesus ao pensamento deste século. Preciso lutar pela fé e pela fidelidade até meu último suspiro, custe o que custar, pagando o preço que for necessário. Fidelidade, lutar pela fé. Essa é a aplicação do texto que nós estudamos hoje. Fidelidade à tradição, à escritura, ao magistério. Lutar para que eu não negocie a minha fé como o espírito desse tempo. Vamos rezar? Senhor, nós queremos agradecer por essa exortação tão direta e clara de São Judas. Eu acredito, Senhor, que essa palavra se atualiza de uma forma muito concreta para mim e para os meus irmãos no tempo atual. É como a urgência desse tempo, o despertamento da nossa consciência para nós lutarmos pela fé da igreja, pela fé católica, pela fé da tradição, da Sagrada Escritura e do magistério da igreja, não negociando com o tempo, não negociando com os pensamentos desse século, não negociando com as ideologias, não negociando, mantendo-nos na paz, mas na firmeza, nunca negociando aquilo que são os valores inegociáveis da nossa fé, aquele que é o ensinamento moral da igreja, aquele que é o ensinamento bíblico e magisterial. Conceda a mim e aos meus irmãos essa força, essa determinação, para que nós permaneçamos fiéis até o nosso último suspiro. Porque o Senhor mesmo nos já alertou: aquele que perseverar até o fim,
será salvo. E conceda a nós o dom da perseverança final. É o que eu peço nessa hora por mim e pelos meus irmãos. Nós não podemos negociar, por mais pressão que nós soframos, a nossa fé. A tradição da igreja, o ensino moral, não negociamos o ensino do magistério da igreja. Nós queremos que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Para isso, nós usamos de misericórdia, para isso nós apresentamos o amor de Deus, para isso nós também apresentamos a necessidade de conversão e a libertação de todo e qualquer tipo de pecado. Esse deve ser o nosso posicionamento. Isso é lutar pela fé, é não arredar um palmo sequer daquela que é a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele já nos ensinou o caminho da salvação. Deus abençoe você, a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.